Olha só, parece que aquele medo que a gente tava da Magnitsky cair por conta de um possível acordo do Lula com o Trump envolvendo um monte de coisas, inclusive a ajuda na retirada do Maduro da Venezuela, parece que não vai rolar isso, tá? A gente tem duas indicações importantes nesse assunto. A primeira indicação é que o Tesouro dos Estados Unidos se manifestou numa requisição formal do Congresso americano sobre os motivos pelos quais o Alexandre de Moraes tinha sido sancionado pela Lei Magnitsky, né? Então o Tesouro mandou uma carta para o deputado Rick McCormick, afirmando que o ministro foi penalizado por prisões preventivas arbitrárias e ataques à liberdade de expressão, e como é que foi de acordo com a ordem executiva, tal, tal e tal. Enfim, ou seja, o Departamento de Estado reafirmou as sanções ao Alexandre de Moraes. É sinal que elas não estão para cair, ele não mandaria uma carta dessa se eles estivessem pensando realmente em tirar as sanções Magnitsky do Alexandre de Moraes. Por outro lado, a gente tem uma outra indicação, que é essa entrevista dada aqui ao The Guardian pelo Celso Amorim, que é o ministro das Relações Exteriores do Brasil, pro forma, né? O nosso ministro de verdade é o Mauro Vieira, mas o Mauro Vieira não faz nada, quem fala só é o Celso Amorim. E o Celso Amorim deu uma entrevista ao The Guardian dizendo que o Lula não vai ajudar a tirar o Maduro, porque o Lula acha um absurdo os Estados Unidos fazer guerra na Venezuela, porque vai virar um novo conflito tipo Vietnã e não sei o que lá. Duvido, meu amigo. O Vietnã tinha um negócio, o povo vietnamês era contra os Estados Unidos, era a favor do governo do Vietnã. O povo venezuelano, não, meu amigo, o povo venezuelano é contra o Maduro, meu amigo. Ele perdeu a eleição, a gente sabe disso, né? Mas enfim, o ponto é, o Celso Amorim não falaria esse tipo de coisa se realmente houvesse esse tipo de acordo. Então, assim, eu não estou descartando nem que não houvesse originalmente esse tipo de acordo. Pode ser que havia realmente um acordo, que o Lula se comprometeu a tirar o Maduro e coisa e tal, mas que não deu certo. E daí agora não vai ter mais o fim da Magnitsky, é isso que a gente está entendendo dessa história, o que é uma boa notícia, tá? Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Vinas Pistolou Geral, Nuzuki, Leonel Ribeiro, zagueiro oficial do Lula, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, eu vou começar pela reportagem aqui do The Guardian, que ela aconteceu há alguns dias atrás, aconteceu ontem, dia 8 de dezembro, né? Essa informação aqui do Tesouro dos Estados Unidos se manifestando sobre a Magnitsky, que aconteceu hoje, dia 9 de dezembro. Então, né, isso aqui foi o primeiro. Então, o que aconteceu? O Celso Amorim, aqui, ó, o ajudante brasileiro, o consultor brasileiro, disse que o Trump, o fechamento do espaço aéreo venezuelano é um ato de guerra que pode escalonar e não sei o que lá. Uma invasão americana na Venezuela pode jogar a América do Sul em um conflito tipo Vietnã e não sei o que lá, que disse o chefe da política, o conselheiro de política, o Celso Amorim, vocês sabem quem é o Celso Amorim, o idiota do Celso Amorim, né? Ou seja, ele está falando aqui que o governo brasileiro jamais iria ajudar os Estados Unidos a tirar o Maduro do poder, que não cabe a isso, e se tiver uma invasão vai acontecer, um estilo Vietnã e não sei o quê. E eu duvido muito que tenha alguma coisa tipo Vietnã de fato. Como eu já falei para vocês, eu não acredito que os Estados Unidos faça uma invasão por terra na Venezuela, mas eu vou falar sobre isso. Eu tenho um outro canal chamado Mundo e Revolução, em que eu faço periodicamente vídeos sobre a Venezuela, sobre a Ucrânia, sobre Israel. Fiz hoje um vídeo sobre a Tailândia e o Camboja também. Eu analiso esses conflitos mundiais, né? Então, eu vou fazer um vídeo lá também falando sobre essa situação lá na Venezuela. Existe a possibilidade sim de haver uma invasão por terra, tá? Mas eu acho mais provável que o Trump faça um bombardeio de instalações militares venezuelanas e depois haja com tropas de serviço secreto, tropas de elite dentro da Venezuela para anular o Maduro, né? Agora, eu tenho outro temor que eu vou falar para vocês depois, que na verdade esse acordo que muita gente estava falando que seria um acordo do Trump com o Lula, em que o Lula se comprometeria a tirar o Maduro do poder, na verdade existe a possibilidade disso ser um acordo, na verdade, do Trump com o Putin. Mas eu vou falar disso depois, né? O ponto importante aqui pra gente aqui no Brasil é o seguinte: claramente o Celso Amorim está dizendo que o Brasil não vai ajudar os Estados Unidos, então não tem esse acordo. Aquele acordo que chegou a ser ventilado em algumas fontes, né?
Ah, Peter, mas você falou que podia cair a Magnitsky. Não, eu falei com base nas fontes que estavam aparecendo aqui. Vocês viram que tudo que eu falo aqui, eu aponto para vocês aqui as fontes que estão apontando a coisa, né? E tinha gente realmente falando que havia uma negociação do Lula com o Trump, que o cara da JBS teria ido à Venezuela para negociar com o Maduro e que talvez a Magnitsky caísse por conta disso e não sei o que lá. E eu falei na época que me parecia uma coisa até razoável, ou seja, o Trump ele quer muito tirar o Maduro da Venezuela. O Trump quer que, ele sabe que tirando o Maduro da Venezuela o preço do petróleo cai muito, o que é uma coisa muito positiva para o mundo inteiro, para o desenvolvimento do mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos. Por mais que os Estados Unidos não dependam do petróleo da Venezuela, seria uma coisa positiva. Então, e de novo, é caro para o Trump politicamente ele fazer uma invasão da Venezuela. Se o Lula consegue resolver isso, consegue enganar o Maduro e tirar o Maduro do poder, fazer alguma coisa assim, o Trump estaria realmente muito satisfeito com o Lula, né? Só que o problema é que o Lula também não ia conseguir isso, né? Eu acho que foi muito mais uma lorota que o Lula contou. O Lula esperava que talvez o Trump tirasse a Lei Magnitsky antes, na promessa de que ele iria tirar o Maduro depois. Mas aí o Trump falou, não, peraí, primeiro tira o Maduro. Você tirando o Maduro, eu tiro o Magnitsky. E o Lula não conseguiu tirar o Maduro, né? O fato do Celso Amorim estar falando esse tipo de coisa aqui mostra que esse esforço do Brasil para tirar o Maduro, se existiu, se foi verdade em algum momento, deu errado e não vai acontecer mais. Então, menos um problema. E aí você tem essa outra notícia que saiu hoje, que o Tesouro dos Estados Unidos se manifestou sobre a Magnitsky de Moraes, né? O Congresso americano, vocês sabem, o Congresso lá faz esses questionamentos para o governo o tempo todo. O brasileiro deveria fazer também, né? Porque o Congresso brasileiro também tem a função de fiscalizar o funcionamento do executivo, né? Aqui também deveria ser assim, né? Mas o fato é que um congressista norte-americano, o Rick McCormick, pediu que o Departamento de Tesouro justificasse as punições ao Alexandre de Moraes, né? E o ponto relevante é que hoje, né, um dia depois dessa entrevista do Celso Amorim, o Scott Bessent, que é o representante lá do Departamento de Tesouro americano, ele respondeu ao Rick McCormick falando que o ministro foi penalizado por prisões preventivas arbitrárias, ataques à liberdade de expressão, a medida foi tomada em conformidade com a ordem executiva tal, tal e tal, que complementa a Lei Magnitsky Global de responsabilização por direitos humanos e coisa e tal e coisa e tal. Ou seja, o que acontece com essa história aqui? O que acontece nessa história é que se de fato houvesse uma negociação, se de fato estivesse para cair a Magnitsky, eles não responderiam essa carta, esperariam um pouco para poder já colocar uma justificativa para retirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Como já responderam, o que eu concluo dessa história são duas coisas. Primeira coisa, ou nunca houve esse acordo do Brasil com os Estados Unidos da Magnitsky pelo Maduro, ou se houve, deu errado e os dois lados aqui estão dizendo que deu errado, que não vai rolar essa parada aqui, né? Então isso já está tranquilo para nós aqui no Brasil, é uma tranquilidade. A gente não sabe se outras negociações estão acontecendo que podem envolver outras sanções e outros tarifas, né? Ainda tem tarifas sobre produtos brasileiros lá nos Estados Unidos, talvez outras negociações estejam acontecendo, mas a gente não sabe realmente o que. O lado positivo é as sanções ao Alexandre de Moraes continuarem, porque, por exemplo, hoje a gente ficou sabendo que o Alexandre de Moraes ganhou 129 milhões de reais de um contrato com o Banco Master, né? O Banco Master que deu um golpe aí no Fundo Garantidor de Crédito, um golpe grande nos investidores brasileiros no Fundo Garantidor de Crédito, e esse dinheiro, uma parte desse dinheiro foi parar nas contas do Alexandre de Moraes. Eu espero, na verdade, que os Estados Unidos façam coisas ainda mais pesadas em termos de Magnitsky para garantir realmente a punição efetiva do Alexandre de Moraes por aqui, né? Isso é uma notícia boa, isso é uma coisa positiva, que bom que a Magnitsky vai continuar, não há previsão da Magnitsky cair. Agora, existe um outro fator que o pessoal tem comentado, né, principalmente o pessoal que fala sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, que tem a ver com a pressa que o Trump está para que o Zelensky aceite um acordo de paz. Para quem não sabe o que está acontecendo, a guerra da Ucrânia segue acontecendo, mas o Trump, junto com o Putin, fizeram um acordo de paz que é basicamente uma rendição da Ucrânia, um acordo que a Ucrânia não vai aceitar de forma nenhuma. A Ucrânia teria que ceder territórios que a Rússia sequer conquistou, como o Donbás, em troca de concessões da Rússia mínimas, e ainda teria limitação do exército ucraniano no futuro, teria limitação de um monte de coisa no futuro, não poderia entrar para a OTAN, teria um monte de limitações no futuro, o que é um absurdo.
A soberania da Ucrânia é do povo ucraniano, não tem esse negócio de aceitar coisa do Putin, né? Então o Zelensky não aceitou esse negócio, e o Trump ficou muito chateado. O Trump tá chateado pra caralho, tá muito chateado que o Zelensky não aceitou essa proposta. Mais do que isso, o Trump tá forçando o Zelensky a aceitar essa proposta a qualquer custo, né? Aqui, ó, Trump diz que o Zelensky tem que começar a aceitar as coisas, ele tá perdendo. Tá perdendo onde, Trump? O Putin teve a bunda chutada desde março de 2022. Ah, porque ganhou uma cidadezinha pequenininha de 15 mil habitantes lá, não sei o que lá. Pô, quem se importa com isso? A Ucrânia tá segurando o que a Rússia dizia ser o segundo maior exército do mundo. E o segundo maior exército do mundo tá no moedor de carne que tá morrendo russo todo dia, em quantidades industriais lá na Ucrânia. A Rússia tá perdendo essa guerra, não a Ucrânia, né? Mas por que o Trump está querendo tanto que o Zelensky aceite isso daí? E algumas pessoas têm comentado que a chave pode ser a Venezuela. Que, na verdade, esse acordo de Maduro, que seria, né, Maduro pela Magnitsky com o Brasil, na verdade é a Ucrânia pela Venezuela com a Rússia, né? E a Rússia tem o poder de entregar. Por quê? Porque a Rússia tem uma força muito grande, não só na Venezuela, mas também aqui no Brasil, também em Cuba, também no México, também em vários países ali da América Latina. A guarda, o pessoal que faz a guarda do Maduro lá na Venezuela é uma guarda composta principalmente pelo pessoal do grupo Wagner e da guarda cubana. Por que isso? Porque o Maduro não confia nos próprios oficiais, ele teme que o pessoal ali mataria ele para pegar a recompensa americana, né? Então ele confia mais nos russos e nos cubanos do que no próprio exército dele. E aí, ou seja, se o Trump fez esse acordo com os russos entregam o Maduro. E isso faria sentido. Por isso que o Trump quer tanto que o Zelensky ceda nesse acordo. Porque, na verdade, o Trump está trocando a Ucrânia pela Venezuela, o que é um absurdo, né? O Trump não é dono nem da Ucrânia nem da Venezuela. Se o Trump quisesse ceder, sei lá, o Alasca em troca da Venezuela, é direito dele. O Alasca faz parte dos Estados Unidos, ele entrega o Alasca para a Rússia e pronto, né? E libera a Venezuela. Mas a Ucrânia, ele não tem esse direito de vender terra da Ucrânia em troca disso, né? E no final das contas não vai acontecer. A Europa já bateu o pé, o Zelensky já falou não, e vai ficar por isso mesmo. Então o Trump está chateado com isso. Pode ser exatamente isso que o Trump estava esperando. E aí que a gente tem um problema muito sério. Por quê? Porque se o Trump botou esses barquinhos todos ali na Venezuela porque achava que a Rússia iria entregar o Maduro para ele, e agora a Rússia não vai entregar porque ele não conseguiu entregar a Ucrânia para a Rússia, o Trump vai ficar duplamente com a cara de tacho, né? Vai ser o taco do taco, né? Porque ele vai ter que tirar os barquinhos dele, porque supostamente se era esse a proposta, ele não vai conseguir tirar o Maduro do poder, ele não está querendo de fato iniciar uma guerra na Venezuela, então no final das contas ele vai ficar com cara de otário duplamente, não conseguiu nem na Ucrânia nem na Venezuela, acabou escrevendo na testa dele que o poder dos Estados Unidos simplesmente não existe mais, né? Mas por que isso? Porque ele se meteu a fazer uma coisa errada. Uma coisa é você criticar o país que é o agressor, criticar a Rússia. Isso, você sempre tem apoio, a verdade sempre tem apoio natural das pessoas. A mentira, meu amigo, a mentira é forçada, a mentira é cara, a mentira exige trabalho. Ao contrário, o Trump veio nessa papo de não, que a Ucrânia tá perdendo, não, mas que a culpa é da Europa, e não sei o que lá, coisas que efetivamente são mentira e todo mundo sabe que é mentira. Ele tá se metendo numa armadilha, acreditando nas Roussettes lá do governo dele, e vai acabar se ferrando nessa história duplamente, não vai conseguir nenhuma coisa nem a outra. Não sei. Bom, eu vou falar mais sobre isso lá no meu vídeo, lá no Mundo em Revolução, sobre a Venezuela hoje. Então, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Quem quiser mais informações sobre esse assunto, eu aconselho que vocês deem uma olhada lá. Eu tenho falado, volta e meia eu falo sobre isso daí. E, é lógico, se começar eventualmente um ataque americano à Venezuela, a gente vai acompanhar ao vivo também lá no Mundo em Revolução, onde eu acompanho esse tipo de coisa, tá? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.